depoimento do vereador Paulo Messina. Dada a palavra à defesa dos acusados William e Alexandre. Vereador, boa tarde. Boa tarde. Vereador, o senhor poderia fazer para este juízo se for possível, um breve histórico do panorama político da comunidade da Rocinha nos últimos 4, 5 ou 6 anos? Doutor, eu quero começar falando como que até para poder contextualizar, como que eu conheci o... Só pode começar pelas respostas à defesa, quem sabe como conduziu o depoimento do senhor, tá? Fique à vontade. Nos últimos 4, 5 anos, quando eu conheci o William de Oliveira, o William era o presidente da Associação de Moradores da Comunidade. Então, esse é o primeiro ponto. Ele era o presidente da associação. Na época, eu coordenava uma rede de provedores no país, de internet. Essa rede de provedores fazia projetos no país inteiro, de norte a sul do Brasil, de alfabetização digital. Em 2007, quando ele era presidente, aliás, houve um rapaz que era da rádio comunitária, chamada Rádio Brisa, Elias. Ele se interessou pelo projeto. Eu falei que queria levar esse projeto, era um projeto que a gente queria levar para a Rocinha, dessas empresas. E o que me chamou a atenção naquela época, Excelência, com o William, foi que eu ouvi porque era no rádio, Nextel, e aí era Viva Voz, né, como se fosse Viva Voz. E o Elias perguntou ao William, que então presidente da associação, se teria problema que a gente levasse esse curso de alfabetização digital para a comunidade, ele sendo presidente. E o William falou, claro que não. E o Elias falou, mas ele é candidato a vereador. Isso pode influenciar na eleição dele. E o William era candidato, acrescentando, o William também era pré-candidato a vereador. Então isso poderia vir contra ele, refletir eleitoralmente contra ele. O William não sabia se eu iria ou não iria usar eleitoralmente ali. Até ele poderia utilizar. E aquilo foi uma coisa que me marcou, e eu lembro muito bem desse momento. O William, mesmo assim, disse, não importa, se é bom para a comunidade, vamos fazer. Então, esse foi o ponto em que eu conheci o William, e a questão ali era essa. Ele era presidente da associação e era pré-candidato, se colocava como pré-candidato a vereador na comunidade. Em seguida, ele, no ano seguinte, se não me falha a memória, em 2008, houve uma eleição na Associação de Moradores, ele perdeu essa eleição para o novo presidente, que foi o Claudinho da Academia, que depois também se colocou como pré-candidato da comunidade. E acabou eleito no final Acabou eleito, né, e o William não se candidatou também. Esse é o... Portanto, nas duas eleições, o William perdeu? Nas duas... não, só teve uma eleição para o Claudinho, com o Claudinho da Academia, o William disputou ou não? Na de 2008, quase certeza que ele não disputou. Eu acho que não disputou, mas isso é fácil de ver pelo próprio TRE. O TRE tem esses dados. E na eleição seguinte? De deputado ele foi candidato. E quem era o candidato concorrente dele naquele local? Para deputado? Sim. Então, o deputado estadual tem... você diz que não tem trabalho lá na comunidade? Quem tem trabalho, quem atua ali? Como agente político. Veja, eu posso te falar para vereador, que é onde eu conheço bem. A gente tem, para vereador, você tem vários vereadores ali, Tio Carlos, a própria Patrícia Murim, Paulo Pinheiro, que tem o Miguel Couto e tal. Para deputado, você tem o próprio colega que vai fazer o depoimento, André Lazzaroni. Você tem o próprio Paulo Pinheiro, ele era candidato pelo Miguel Couto. De que eleição estamos falando? Deputado 2010. Deputado 2010. Uhum. O William disputando e todos esses demais candidatos ao que o senhor se refere. E o senhor sabe qual foi o resultado desse pleito? Tem lembrança? Não, a eleição de deputado não é a minha eleição, né? Mas eu lembro que foi comentado que o William foi bem votado nessa eleição, sim. Mas foi mais votado do que o Claudinho da Academia? Não sei te precisar. Mais votado que o Lazzaroni? Excelente. O senhor não sabe, né? Eu também não sei. Não sei te dizer. Eu sei que ele foi bem votado, de qualquer maneira, isso é um fato político. Você ter um número considerável de votos numa área, isso é um fato político. O senhor pode nos contar um incidente que
se passou dentro da Câmara de Vereadores que estava presente o senhor e o William de Oliveira? Eu vou, até acho que eu sei que o evento que o senhor se refere, que na verdade houve vários, o William trabalhava na Câmara Municipal, né? Nós recebemos do Ministério Público, na Câmara, no início de 2009, o Ministério Público estava fazendo uma investigação, um inquérito, não sei como é que vocês chamam, sobre curral eleitoral. E no início de 2009 eu protocolei até por conta desse processo que nós recebemos na Câmara do Ministério Público, eu protocolei um requerimento apoiado aí por 25, 26 vereadores, pedindo uma investigação, formação de uma comissão especial para que nós investigássemos a formação de curral eleitoral. Nesse dia, é um outro dia emblemático, aliás, isso está filmado pela TV Câmara, está publicado em Diário Oficial do Legislativo. O vereador Claudinho da Academia ficou sabendo que a gente iria dar entrada nesse requerimento e levou 2 vans a partir da Rocinha para as galerias da Câmara, para, enfim, dar apoio ao que foi a única fala dele no plenário ao longo do seu mandato. E naquele momento, aquela fala foi uma fala de revolta, não lembro das palavras exatas, mas isso está publicado no Diário Oficial, contra a própria comissão, que não citava diretamente Rocinha e o curral eleitoral da Rocinha, citava a investigação, sequer citava a investigação do Ministério Público, falava que era formação de currais eleitorais. E eu já conheci o William dali, porque o William tinha feito como citei anteriormente, aquela fala de não tem problema, porque desde que seja bom para a comunidade. E ele tinha levado aquelas pessoas, como claque, a gente chama na política isso de claque, paga. Então eu peguei o microfone da Câmara e falei, olha, vocês que estão aqui pagos, deviam entender que a verdadeira liderança, ela não tem que pagar para trazer vocês aqui. A verdadeira liderança precisa de vocês, pede e as pessoas vêm. E citei nominalmente o William de Oliveira em contraposição ao Claudinho da Academia. Sei que aquilo gerou problemas de discussão entre os dois. A rivalidade entre os dois entre Claudinho e William era aparente. Todo mundo que trabalhava na Câmara e que conhecia disso sabia que havia essa rivalidade entre eles, e foi isso. Esse acontecimento ele é público, né? Ele foi divulgado, ele é um acontecimento em plenário, não foi. Ele é público. Bom, pelo que entendi, então, o Claudinho da Academia, no momento em que compareceu à Câmara, é porque ele achou que a ideia de curral pertencia a ele. Ele seria o responsável ou teria domínio sobre esse, digamos, curral eleitoral. O requerimento não citava nenhuma área. O requerimento era para investigar a formação de currais eleitorais. Eu lembro isso claramente. Geneticamente. Quem produziu o documento fui eu, pessoalmente. Então eu sei que eu não direcionei, até porque eu não posso fazer uma política, tentar fazer qualquer tipo de política direcionada para uma pessoa, isso é errado, né? Então, foi por aí. E ele, de fato, de alguma forma, evidentemente, se sentiu atingido porque ele fez a mobilização da claque naquele dia, né? Muito obrigado, Excelência. Dar a palavra à defesa do acusado Antônio. Sem manifestação. Pelo MP. Sem perguntas. Encerrado o depoimento.